Deus, em nome de Jesus, estamos orando por Fábio, pedimos que o Senhor ilumine a sua mente, use ele e fale aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Glória a Deus. Eu quero complementar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E Deus me deu uma palavra, eu vou, com a ajuda de Deus, vou ministrar ela. E prometo que vou ser em breve, mas assim eu falarei assim o que Deus Ele mandar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, que tem por título Davi é ungido rei de Israel. 16, né? 1 Samuel, capítulo 16. Todos acharam? Primeiro Samuel, capítulo 16. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, venha cá, Jesus. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois havendo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Portanto, rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar, aleluia, a Samar, porém disse: tão pouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel.
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estou na Tua presença, Senhor. Sei que foi orado, Pai, mas a Tua palavra fala que quanto mais oração, mais poder, meu Pai. Oh, Santo Deus, quando eu estiver abrindo a minha boca, me dê a revelação desta palavra, Pai. Que no momento que eu venha falar, Senhor, as palavras venham caindo do céu, meu Pai. Que sirva para nós essa palavra, Pai, de edificação, de alerta, Pai, para cada um de nós, e que a gente não saia da mesma forma que a gente entrou, meu Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que não só de pão viverá o homem, mas de si, de toda a palavra que sair da Tua boca. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto glorioso aqui, amados, aonde, aleluia, fala aqui que Davi ungido o rei de Israel, mas a palavra de Deus diz que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas eu creio, amados, que, aleluia, aquela função que Davi ele exercia era uma função que era muito desprezada pelas pessoas. Era uma função onde Davi, eu creio que ele era humilhado, ele era ali maltratado, sabe? E tanto que Davi, amados, eu creio que nem os irmãos, até os irmãos, o pai de Davi nem se lembrava dele. Mas escute bem, aqui foi falado, amados, que Jesus ele usa quem ele quer. Deus ele usa quem ele quer, aleluia. Jesus ele usou a Samuel. Veja bem, Jesus, amados, ele se lembra de cada um de nós. Eu estava ali sentado, aleluia. O pastor Dauro me chamou e disse: você vai ser o pregador. Eu disse: meu Deus, o que eu vou pregar? Mas o Espírito Santo ele é quem nos dá ordem. A gente é conduzido pelo Espírito Santo. Mas veja bem, aleluia, Samuel agora ficou com medo. Samuel disse: Senhor, se, aleluia, ele ficar sabendo que eu vou aparecer lá, ele vai querer fazer isso, fazer aquilo. Mas, amados, Jesus, ele vai usar você, assim como usou Samuel, para ir na casa de alguém, para orar pelo alguém. E ele vai fazer isso, amados, com você. Mas a obediência, amados, é o que vale nesta hora. E nós, quando obedecemos, nós somos bem-aventurados. Aleluia. E Samuel foi lá, e agora chegou lá, amados, Samuel ali agora começou a passar outro. O texto diz que Samuel ele começou a olhar a aparência, mas Jesus disse que ele não olha a aparência. Glória a Deus. E, amados, foi passando de um por um, e agora chegou a vez de Davi. Mas eu creio, amados, que naquele momento
quando Davi veio entrando ali, todo sujo, descabelado, todo maltrapilho, e a Bíblia diz que Davi, aleluia, ele foi ungido no meio de seus irmãos. Eu já quero abrir um parêntese aqui, amados. Eu quero dizer que, aleluia, talvez alguém estão achando ou estejam lutando para que você não seja, talvez, um profeta querendo botar o pé na frente. Mas Jesus, ele vai, amados, te exaltar no tempo dele. Porque, aleluia, Davi, amados, glória a Deus, isso aqui é muito forte. Quando foi ungido ali, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Eu quero dizer, amados, que você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas é cheio mesmo, não é pela metade, amados. Porque pela metade, Jesus, ele quer você completo, tem que estar por cima. Aleluia. Mas também, amados, tem a humilhação. Quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente acha que não vamos conseguir. Acontecem coisas que a gente sai da graça. Mas veja bem, aleluia, glória a Deus. Davi, amados, ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Eu estava ali sentado e o irmão, um jovem ali, veio até aqui. Ele citou um versículo lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o 7, que diz para a gente lançar a nossa ansiedade sobre Jesus Cristo. Mesmo assim, Davi, ele esperou o tempo de Deus chegar na sua vida, amados. Eu quero dizer também, amados, que você, quando Jesus mandar você fazer, você faça. Quando Jesus disser vá, você vá. Porque se você for ler essa história aqui, amados, se você for mais adiante, no capítulo 17, aleluia, é muito linda essa história, porque depois Davi ele começou a ser perseguido por Saul. Mas veja bem, amados, Jesus, ele era tão forte na vida de Davi. Davi tinha uma intimidade assim, fora do normal, com Jesus Cristo. Quando ele ia para uma batalha, Davi dizia: eu vou, mas eu vou vencer, porque eu vou no nome de Jesus. Você tem, amados, que ir, antes de lutar, você já tem que olhar o problema pequenininho, amados. E aleluia, eu vejo muitos dizendo por aí: ah, meu irmão, o meu problema está tão grande, meu problema está tão difícil. E cada vez que ele diz: o meu problema está difícil, irmão, e ele vai crescendo, está tão difícil, eu estou numa prova. Mas em vez dele dizer: eu estou passando pela prova, você não pode dizer: eu estou na prova. Você tem que dizer: eu estou passando pela prova. Passando é passando por ela, deixando ela para trás. Eu vejo muitos dizendo: eu conheço uma irmã, que eu não vou dizer o nome dela, às vezes eu digo: irmã, como é que está a sua força? E ela diz mesmo assim: eu não sei, está por aí. E isso me entristece. Eu disse: meu Deus, eu vou orar por essa irmã. Amados, aleluia, mas eu tenho um recado de Deus para a sua vida, para cada um que aqui está, amado. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Isso é de Deus, amado. É muito forte que eu vou dizer, que eu estou sentindo no meu coração. Aleluia. Você, aleluia, é um escolhido, amados, de Deus. Cada um que aqui está é um escolhido de Deus. Mas o que é que falta? Falta mais temor de Deus. Falta lançar a ansiedade deles nos pés do Senhor. Falta, amados, você buscar mais a face do Senhor. Glória! Tudo bem, eu sei que você está buscando, mas, irmão Fábio, eu estou buscando, estou me consagrando, irmão Fábio. E você está dizendo isso, mas, aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer mais, amados, quer mais. Glória, aleluia. Você, aleluia, você lembra
Se lembre de onde Deus te tirou, amados. É verdade. A palavra de Deus diz, amados, que o inimigo, amados, ele está ao nosso derredor, querendo nos devorar, amados. Mas os escolhidos de Deus, nessa noite, que já é noite, não vai, amados, não vai cair por terra, porque ainda que caia, não ficará prostrado, amados. Deus levanta para fazer uma grande obra. Glória! Seja valente, amados, pise na cabeça do diabo, pise mesmo, amados, porque lá em Lucas 10, e o versículo 19, Deus diz que Ele nos dá, amados, aleluia, poder e autoridade para pisar na serpente, nos escorpiões malignos do diabo. Mas também, aleluia, eu quero dizer que Deus, Ele vai causar uma situação, amados, para cada um de nós se achegar mais a Ele. Eu quero dizer também, amados, que Jesus Cristo, esse nome que está aqui, amados, isso é um nome maior do que todo nome. Jesus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Jesus, Ele vai guardar muitos. Vai guardar, porque não vão suportar o que vai vir para esta terra, amados. Jesus tem falado que Ele vai descer com a sua ira. Mas, glória a Deus, Ele nos avisa, né? Antes que aconteça, Ele me avisa, Ele diz, olha, meu servo Fábio, te prepara. Ele diz para o pastor Dário, te prepara. Diz para o irmão, diz para cada um que está aqui, se prepare, porque, amados, vai acontecer eita Jesus, um grande abalo nessa terra. Jesus, quando Ele fala, Ele não mente. Veja bem, se essa palavra está falando aqui em escolhido, sabe o que é escolhido? É separado, amado. Nem o pastor Dário, ele citou aqui o Salmo 1. Isso é verdade, não podemos estar sentados não, amado, nas rodas dos escarnecedores. Mas, pois bem, não vou mais adiante. Quem está entendendo? A palavra está falando aqui, você é um escolhido. A palavra está falando aqui que Ele vai lhe ungir. A palavra está falando aqui que Jesus, Ele vai lhe exaltar no meio daqueles perseguidores seus. Davi aqui, glória a Deus, ele foi ungido no meio dos seus irmãos que não dava nada por ele era desprezado, esquecido. Meu Deus, Jesus, Ele vai, amados, meu Deus, te dá vitória. Ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. E tem mais, amados, glória a Deus, o Saul que perseguiu Davi, aleluia, Deus vai botar ele nas tuas mãos. Mas eu quero dizer, quando Jesus botar, aleluia, Ele vai botar o inimigo aqui nas tuas mãos. Porque, amados, Jesus, meu Deus, glória a Deus, você, amados, nós que estamos aqui, somos a menina dos olhos de Deus. E quando Jesus fizer isso, escute, você não vai humilhar, você não vai maltratar, você não vai pisar nele, não vai desprezar. Você apenas vai amar, vai perdoar, vai abraçar, e ele vai ver a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Não vou mais adiante, é só até aqui, amados. Vou fechar a palavra de Deus. Peço que os irmãos me ajudem em oração, porque eu estou travando uma batalha espiritual. Nesses últimos dias, meu Deus, eu estou feito José e feito Jó. Eu estou feito Jó, me desviando do mal, amados, para que eu não perca a minha coroa. E quando, aleluia, se você sabe, amados, que todo dia uma tentação vai vir ali. Por exemplo, todo dia de 3 horas da tarde, você sabe que um algo vai passar por ali para lhe atentar, lhe tirar da graça. Eu sei que a gente tem que resistir ao diabo, mas
José ali, se ele não corresse, ele ia ceder àquela tentação daquela mulher. E eu estou fazendo isso, eu estou correndo, amados. Às vezes eu levo o nome de santo, tu és santo? Aí eu disse, rapaz, eu não sou santo não, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que se santificar cada dia, e se for sujo, se suje. Né, amados? E eu, aleluia, glória a Deus, eu creio, amados, de onde Jesus me tirou de dentro de uma geladeira, amados, onde eu fiquei 3 horas ali morto. Quando foram lá me buscar para abrir o meu corpo, eu estava vivo lá dentro. Eu creio, amados, que do jeito que Deus me deu a minha vida, Ele me ressuscitou. Amém. Aquilo que está morto na sua vida, amados, aquilo que você perdeu, aquilo que você vem pedindo a Deus, aquilo que você, aleluia, está, meu Deus, aquilo que você está pedindo a Deus, você está chorando, amados. O anjo, meu Deus, talvez você não esteja vendo, mas o anjo, ele está todo dia, amados, colhendo a tua lágrima. E eu quero dizer, meu Deus, aguarde, porque Jesus, ele vai causar uma situação, amados, vai usar, aleluia, um macumbeiro, um bandido, seja lá quem for, mas vai te abençoar. Aleluia, o leão, meu Deus, tem 2 leões, tem um leão, aquele que está ao nosso derredor. Eita, Jesus querendo tomar a tua bênção, mas vai aparecer um leão que vai matar esse leão, vai derrubar o gigante, vai acalmar a tempestade, vai libertar, vai curar e vai, meu Deus, te dar a vitória. Porque esse é o leão da tribo de Judá. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.